Usa o teu servo como tens usado e com mais poder, em nome de Jesus. Salve a igreja de Deus, com a paz do Senhor. Tem alguém que está com calor aí? Deixa lá, aqui, pressão baixando, nada certo. Os queridos querem aqui louvar a Deus pela vida do nosso bispo, da nossa bispa. Louvar a Deus pela vida de todos os pastores aqui presentes. Louvar a Deus pela vida da minha digníssima esposa. Próximo mês, 2 anos que a gente se conheceu. Estou ansioso assim, preparar alguma coisa para ela. É bênção, né? Quero aqui louvar a Deus pela vida da congregação Nova Jerusalém, que está aí para receber por nós hoje. Em nome de Jesus, que Deus continue abençoando. Quem trouxe sua Bíblia? 2 Reis, capítulo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje te tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça. E ele disse: também eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ali ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: eu também o sei, calai-vos. Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Amém? Pode sentar-se em nome de Jesus, adorando, exaltando, glorificando o nome do Senhor, e sabendo que Ele é digno de receber toda a adoração. Glória a Deus. Unção dobrada. O tema desta mensagem e o tema desta campanha. Falar de unção não é falar de coisa qualquer, porque não é falar de uma casa, porque não é falar de um carro, porque não é falar de prosperidade humana, mas algo vindo dos altos céus. A Bíblia fala que Elias, ele foi um grande profeta, um profeta de destaque. E Elias, na sua época, ou assim quando ele entra no cenário de Israel, vemos que ele é conhecido também como um profeta de fogo, o homem que fala e Deus ouve, o homem que tinha intimidade com Deus, o homem que diante da palavra proferida dizendo que não haveria chuva, ele tinha tanta certeza que os céus cessou. A autoridade na vida daquele homem era muito grande. A autoridade deste homem era tão grande que diante do maior deserto ou da maior crise ocorrida em Israel, com um governo na época que Acabe estava na frente, uma crise governamental, uma crise espiritual, uma crise em todas as áreas naquele tempo, nós podemos ver que ele mesmo assim, sabendo ele ser profeta e ter intimidade com Deus, não temeu a necessidade ou as crises que estavam ocorrendo, sabendo que ele ouvia a voz de Deus, e quando ele ouvia a voz de Deus, ele obedecia
obedecia também a voz de Deus. Uma coisa é ouvir, outra coisa é eu obedecer. Muitas das vezes nós ouvimos, mas nós não obedecemos. E muitas das vezes, quando nós não ouvimos, mas não obedecemos, nós acabamos sofrendo grandes consequências. E depois nós vamos lembrar: Deus tinha falado, mas eu não dei ouvido. Ou eu ouvi e não fiz aquilo que Deus tinha falado que era para me fazer. Nós sabemos que este homem, ele foi sustentado em plena crise, em plena situação crítica daquele lugar, por corvos. Deus disse: você vai ao ribeiro, fique ali por um tempo, porque eu vou te sustentar. Aleluia. Em plena crise, este homem foi sustentado por corvo. Deus não deixou faltar o alimento, Deus não deixou faltar nada para ele, Deus não deixou faltar água. E quando começou a faltar, Deus disse: vai a uma casa que lá vou te sustentar através de uma pessoa que está precisando da tua presença naquele lugar. Aleluia. Este homem foi um grande destaque, porque ele também, além de ouvir a voz de Deus, foi sabendo que um milagre ia acontecer. Quando ele chega naquela cidade, na casa daquela viúva, lá não tinha mais nada por causa da crise que estava ocorrendo. Talvez não teria mais água, ou a água estava pouca, mas a certeza é que a comida estava cessando. Mas mesmo assim, cessando, ele olha para a mulher olha para ele e diz: por causa da tua palavra eu vou fazer. Preparou um punhado de farinha com azeite, e ali o Senhor abençoou a vida daquela mulher. O tempo em que este profeta passou naquele lugar, o Senhor prosperou, não deixou faltar nada. Deixa eu te dizer, ele veio de um lugar que estava em crise. Deus disse: vou te abençoar em uma casa que não tem nada, mas de ti vou fazer multiplicar. O Senhor multiplicou em plena crise. Em plena crise o Senhor fez brotar, não sei de onde, mas por causa da fé, por causa do que aquela mulher acreditou, o Senhor fez coisas grandiosas na sua casa e na sua vida, através do profeta. Aleluia. Deus sempre vai mandar um profeta na tua casa. Talvez o profeta vai dizer ou não vai dizer: eu não tenho como te sustentar, eu não tenho como te ajudar. Mas profeta que é profeta, ele vai dizer: se tiver ovo a gente come, se tiver farinha a gente come, o que tiver na panela nós vamos comer. Não te preocupa com nada, porque enquanto estivermos aqui nós vamos orar e o Senhor vai mandar do céu se for necessário. Aleluia. O Senhor vai brotar aonde não tem, para te abençoar, para te abençoar. Em meio à crise que tu está passando, ou diante da situação que você está vivenciando hoje, acredite na palavra do Senhor. Enquanto tu fores fiel a Ele e ouvir a voz dEle e obedecer a voz dEle, Ele não vai te deixar passar em diante dessa crise necessidade alguma. Aleluia. Se é na vida familiar, Ele restaura. Se é na vida financeira, Ele faz brotar, não sei de onde, mas Ele escancara as janelas do céu para te abençoar. Aleluia. Não sei qual é a prova, não sei o que tu está passando, mas a certeza é que uma palavra já foi liberada sobre a tua vida. Simplesmente ouça, coloque na tábua do teu coração e obedeça a voz de Deus, porque o Senhor vai te abençoar. Aleluia, aleluia. Esse profeta estava na casa de uma mulher. Ali ocorreu a morte de um seu filho. Diante da morte do seu filho, ela talvez olhou e disse: por que tu trouxe morte para minha casa? Aleluia. Mas ele sabia que ele não foi ali para levar morte, ele foi para levar prosperidade. E quando eu falo prosperidade, não foi a questão financeira, foi grandes milagres que ocorreram na casa daquela mulher. Ela pensava que era o fim do seu filho, mas tinha um profeta na casa. Aleluia. Aonde o profeta está, que tem intimidade com Deus, a morte vai ter que correr fora, tem que fugir, porque a autoridade está na vida dos seus profetas. Aleluia. Este homem foi lá, deitou sobre o menino,
gente ainda que servia a Deus de verdade. Talvez tu diga, estamos vivendo numa Babilônia, estamos vivendo em Sodoma e Gomorra, estamos vivendo uma situação precária, não se sabe mais quem é homem, quem é mulher e quem é homem, e a situação cada vez pior. Mas deixa eu te dizer algo que eu aprendo dentro da palavra: muitas crises vieram ao longo do tempo, mas sempre quem era servo de Deus de verdade ficava firme, ficava ainda vendo e ouvindo a voz de Deus, ainda ficava tendo esperança em algo novo. Aleluia. E eu sim, e talvez você acredite em algo novo de Deus nessa geração. Você olha para o carnaval, viu tantas coisas que ocorreram. Nós estávamos no retiro, estava bom demais. Quando nós abrimos nas redes sociais, as pessoas tudo falando acerca da família, mas eu quero te dizer algo: aquelas famílias que estavam enlatadas significavam ainda famílias que buscam a presença de Deus na sua casa, famílias que ainda acreditam numa mudança, numa restauração, famílias que acreditam em algo novo, em uma crise vivenciada nos dias atuais. E quando eu falo de governo, não é só o governo brasileiro, é uma forma geral, é forma geral, irmão, não é só aqui no Brasil, é geral. Mas eu quero te dizer algo: Deus permite muita coisa ocorrer por causa da maldade do coração do homem, mas em todos os momentos eu estou vendo que diante da crise que ocorreram, o Senhor também deu livramento para o seu povo, povo que orava, povo que buscava, povo que estava na presença, povo que não temia, povo que dizia: eu vou continuar sendo fiel, independentemente do que esteja acontecendo. Esse profeta foi um grande destaque. Aleluia. E nós, pentecostais, pregamos muito acerca do momento que ele estava no Monte Carmelo. No momento que ele estava no Monte Carmelo, ele orou e ele viu os profetas de Baal serem envergonhados. Por quê? Porque fogo desceu do céu, consumiu o altar e o Senhor recebeu o holocausto. Aleluia. Esse homem tinha uma intimidade muito grande com Deus. Esse homem era um homem que, se nós fôssemos procurar uma pessoa hoje, nós diríamos: é o pastor da minha igreja. É um homem que olha, é um homem que busca, é um homem que cuida de pessoas. E ali nós podemos ver que a autoridade estava sobre ele. Só que tem um porém: todos nós vamos passar por momentos difíceis, como também todos nós vamos continuar na caminhada. E quando se trata de ministério, é chorando, é se levantando, é chorando, é se levantando, e sabendo que uma hora vai cessar. Elias sabia que uma hora o ministério profético iria cessar na vida dele. Talvez ele não sabia logo que ele iria subir aos altos céus. Talvez pensou: daqui a pouco a morte vem, pode me levar, mas eu tenho que deixar um sucessor. Alguns tempos atrás, eu estava questionando com alguém que dizia o seguinte: fulano de tal quis puxar o meu tapete para tomar o meu lugar. Deixa eu te dizer algo: não existe essa de puxar tapete no ministério, porque quando Deus chama, quem se levanta é para cair. Quando Deus chama, não tem esse negócio de estar puxando o tapete de ninguém. Quando Deus te chamou e acabou, é tu e pronto, final. Aleluia. É tu e acabou. E esse homem, ele disse: vou preparar alguém para ficar no meu lugar. E eu aprendo com este homem que eu não sou eterno na congregação Nova Jerusalém. E eu sempre digo às irmãs que quero casar até a obra da Cristina para começar a obra lá depois que eu sair. Aleluia. Quem é solteiro, diga amém. Eu digo sempre: eu quero preparar alguém para quê? Para ficar aqui. Por quê? Porque a
continuo a obra na tua vida. Aleluia! Eu não te deixo passar por dificuldades, se for necessário não deixar, mas não vou te deixar sozinho, eu vou estar contigo, multiplicando e trazendo da onde tu menos imagina. Aleluia! O Senhor permite algumas vezes, para quê? Para testar a tua fé, para saber se tu realmente é fiel. Se eu sou fiel, e se for fiel, vai passar, mas daqui a pouco tu vai começar a testemunhar do que o Senhor fez em plena crise que tu vivenciou. Aleluia! O capítulo 19, a partir do versículo 19, Elias está passando, pega a sua capa, joga no ônibus, e ele já entendeu a chamada. Ele era um agricultor, estava cuidando das vaquinhas, estava cuidando das coisas de casa. Tem gente que está desse jeito. Quero cuidar só daqui mesmo, quero ficar só aqui mesmo. Mas quando a chamada vem, irmão, o Senhor tira tudo isso para tu viver algo novo. Aleluia. E tem hora que a gente só obedece a voz de Deus, e a gente quer fazer do nosso jeito. Aí tu não entende, muitas das vezes ataca o que está passando, o motivo, a situação. E algo que eu quero te dizer: não entregue sem antes Deus falar contigo. Não entregue sem antes Deus acalmar o teu coração. Não entregue enquanto Deus não falar contigo. Ter certeza de que foi Deus que falou contigo. Crises vão vir, situações vão vir. Vai ter momentos que tu vai ficar desesperado, com aquele peso nas costas, dizendo: oh meu Deus, estou levando essa obra sozinho. Deixa eu te dizer, continua orando. Não me chame de puxa-saco pelo que eu vou falar, mas eu fiquei imaginando como dirigente da congregação Nova Jerusalém. Eu fiquei pensando no bispo, com a bispo. São 11, vai fazer 12 anos. Eu fico vendo como que começou. Quantas pessoas tinham? Quantas pessoas passaram? Eu olhei para minha esposa e disse assim: pode chorar, mas se Deus colocou a gente ali, nós vamos buscar, pedir para Deus estratégia, mas a obra nós não vamos entregar. Entramos em campanha e o Senhor tem respondido às nossas orações. Mas algo eu quero te dizer: mas nem sempre crise, não. Nem todo tempo a igreja vai estar lotada. Nem todo momento tu vai estar com um monte de gente na igreja. Vai ter momento que é só tu e teu marido, ou tu e tua esposa. Tem momentos que é só. Tem momentos que está só você. Eu estava lembrando ali da congregação quando nós conversamos. Só estava nós dois. Teve um culto que estava literalmente só nós dois. Mas nós não deixamos de fazer culto. Nós não deixamos de adorar a Deus. Mas nós vimos através de uma criança o Senhor trazendo várias crianças para a igreja. E eu sempre costumo dizer isso: crianças a gente vai ser menino, mas é mais fácil doutrinar uma criança do que tu ensinar a gente que já tem a mente formada. É mais fácil tu preparar obreiros através de uma criança do que pessoas que já têm a mente formada. É mais fácil preparar um pré-adolescente do que preparar uma pessoa assim. E tem momentos na nossa vida que vai ser necessário só criança, vai ser necessário talvez só senhoras, mas Deus ele não vai te deixar sozinho não, irmão. Aleluia! Aquele momento de tu estar só, é só um momento, é só um momento de tu falar com Deus e dizer assim: meu Deus, vou desistir, porque a primeira coisa que vem na cabeça é: eu vou desistir, eu vou parar. Se parar, o peso é maior. Se parar, vai passar pela prova do mesmo jeito. E é melhor estar na prova com ele, sabendo que é ele que está
mente. Talvez ele pensou assim: Elias teve uns momentos difíceis da vida dele e ele foi sustentado por povo, então eu vou estar à frente também, eu vou junto com ele. Se ele está me chamando, é porque a chamada ministerial começou na minha vida, e assim ele obedeceu e foi. E quando ele começou a obra, aleluia, ele não quis pisar na liderança dele, ele não quis ser maior do que a liderança dele, ele não foi desobediente à liderança dele, aleluia. Mas algo que eu aprendo nessa palavra é que quando Elias, aleluia, estava ensinando, ele estava atento, ouvindo a sua voz, ele estava atento, imaginando os testemunhos de Elias. Talvez ele olhava o testemunho de Elias e ele dizia: olha, vou continuar sendo fiel, porque esse homem aqui, Deus cuidou dele, e diante da crise, Deus cuidou dele. Eu quero saber da minha caminhada com Deus, aleluia, é da minha caminhada com o Senhor. Então ele começa a andar com Elias, ele viu o Senhor sustentando, ele sabia que algo novo tinha ocorrido. Deixa eu te dizer, irmão, naquele tempo tinha a escola de profetas, tinha muito profeta. Inclusive nós vamos ver que no momento que ele chega na cidade de Betel, uma das coisas que ocorre é que ele se depara com 50 profetas. Depois eles vão para deu branco, aleluia, glória a Deus. Depois eles vão para Jericó, e naquele mesmo lugar também tinha muitos profetas. Deus poderia ter preparado alguém que já estava antes, alguém que estava estudando, alguém que estava lá junto com os profetas, com os grandes profetas, mas o Senhor decidiu escolher alguém que estava lá no campo, cuidando naquele momento dos gados, estava junto com a sua família, aleluia. Tem momentos que Deus vai chamar mesmo aquele que está ocupado. Aí tu diz assim: a minha ocupação me atrapalha de servir. Cuidado para essa porta não se fechar, cuidado para essa porta não se fechar. Se isso está te atrapalhando, começa a orar e buscar em Deus algo novo para a tua vida. Se tu sabe que tu tem chamada, tu sabe que tu não pode renunciar assim de qualquer jeito, aleluia, mas tu tem que olhar e ver que é o Senhor que vai te sustentar, Ele vai organizar tudo. Eu não estou dizendo que tu não pode ter uma casa boa e bonita, eu não estou dizendo que tu não precisa ter um carro bom e bonito, eu não estou dizendo que tu também não pode ter uma melhor moto do ano, mas o que eu estou te dizendo é que muitas das vezes o Senhor fecha a porta, que é para tu aprender a buscar novamente, que é para tu aprender a viver de novo as coisas sobrenaturais de antes, de tu chorar de novo pelas madrugadas. Ah, mas talvez você veio aqui e disse assim: eu quero missão. Para ter missão tem que pagar preço, para ter missão tem que viver de acordo com a palavra de Deus, para ter missão tem que obedecer a voz do profeta, para ter missão tem que estudar a palavra, para ter missão tem que saber que é Ele quem dá, não é o homem da terra, aleluia. Eu posso passar uma hora pregando, eu não vou te dar unção, mas se tu busca, Ele que vai derramar unção sobre a tua vida. Aleluia. Tinha profetas, mas Deus decidiu escolher alguém que estava trabalhando, aleluia. E esse homem foi, obedeceu a voz de Deus. Quando ele chegou na cidade de Betel, alguém questiona: Eliseu, tu está sabendo? Elias, ele vai subir daqui a pouco, ó, acima da tua cabeça. Ele olhou e disse assim: calai-vos. Depois ele chega lá em Jericó, foi a mesma coisa. Ele disse: calai-vos. Ou seja, não era novidade de que Elias ia subir. Por quê? Porque se tinha profeta, Deus já tinha falado com alguém. Então todos os profetas já tinham certeza de que alguma coisa ia acontecer com Elias, aleluia. E esses profetas começaram a proferir e colocar na cabeça de Eliseu. Mas naquele momento, Eliseu, quando ele disse calai-vos, ele estava dizendo: eu já sei que daqui a pouco eu vou subir, é por isso que eu quero ficar os últimos momentos com ele, eu quero aprender agora os últimos momentos com ele, eu quero estar com este profeta, eu quero viver como este profeta. Ele não queria, ele não estava invejando a unção que tinha Elias, mas ele queria aprender mais daquele profeta, porque talvez ele olhou e disse assim: Senhor, depois daqui eu não sei quem é que tu vai chamar, porque talvez ele não tinha certeza de que seria ele o profeta da época. Mas eu quero te dizer algo: quando ele chega lá, aleluia,
porção dobrada. Me dá a porção dobrada da porção. É inveja? Não. É porque ele sabia o testemunho. Então ele sabia que tinha que aguentar as pancadas que viriam na frente. Ele sabia que tinha que aguentar o que viria pela frente. Ele começou e viu a unção que estava sobre a vida de Elias. E naquele momento, antes mesmo de receber essa unção, algo aconteceu. E o que aconteceu ali foi o momento em que o Senhor separou os dois. Eu não sei a que distância estava um do outro, mas a Bíblia vai dizer que um carro de fogo separou os dois. Foi um para o lado e o outro para o outro. Aleluia. E naquele momento ele olhou e imaginou: é agora que o homem vai subir, é agora que vai sumir. E o que vai ser de mim? Aleluia. E ele olhou e viu Elias subindo no redemoinho. Elias estava subindo no redemoinho. Ele olhou e viu uma capa caindo. Naquele momento que ele viu subir, antes teve essa separação. E tem momentos que Deus vai separar pessoas. Tem momentos que tem pessoas que vão sair de perto de ti. Por quê? Porque é necessário para que Deus venha cumprir a chamada na vida dessa pessoa. Aleluia. E no momento dessa separação, eu trouxe aqui como eu posso dizer, uma observação acerca do Antigo e do Novo Testamento. Foi algo parecido. Nós vamos ver que Eliseu viu Elias subir. Atos capítulo 1, os discípulos que andaram outrora com Jesus, aprenderam com Jesus, agora olham para o céu e vê ele subir. A unção dobrada não é algo de Antigo Testamento. A unção dobrada é algo para todo tempo, para todo sempre. Aleluia. A unção que veio sobre Cristo também estava sobre os discípulos. A unção que estava sobre Elias também veio sobre Eliseu. Então algo que nós aprendemos é a unção que está sobre a vida do Cristo, muitas das vezes está sobre as nossas vidas. E talvez você não sabe disso. Nós vamos ver que o próprio Moisés teve um momento que ele estava tão cheio que alguém disse assim: olha, é o seguinte, chama pessoas para te ajudar. E ele separa 70 homens. A unção estava sobre a vida de quem? De Moisés. E teve um momento que ele teve que chamar essas pessoas. E quando ele chamou essas pessoas, ele liberou uma unção sobre essas 70 pessoas. Diz que quando a palavra do Senhor vai dizer que quando eles receberam esta unção, essa porção na vida deles, naquele momento eles começaram a profetizar uns para os outros. Aleluia. Então eu aprendo lá no Antigo Testamento, dentro da lei, que a unção estava sobre a liderança. E através da liderança ia
estão vendo ele subir, da mesma forma vocês vão ver depois ele descer. Aleluia. No momento em que Elias está subindo, caiu a capa. E essa capa significava ou simbolizava a autoridade que Elias tinha como profeta. A autoridade estava sobre ele. Quando ele chega, ou antes dele subir, eles passam ali pelo Jordão, ele bate a capa e se abre, ele passa a pé enxuto, aleluia. E quando ele passa a pé enxuto, acho que eles imaginam assim: já foi, a autoridade ficou, agora eu sou o profeta que Deus levantou nesse tempo. No momento que Jesus sobe, ele prometeu algo que iria revestir o seu povo. E o que seria esse algo? O Espírito Santo, aleluia. Quando no momento em que Elias sobe, a capa desce. No momento em que Jesus sobe, o Espírito Santo desce sobre o seu povo. O Espírito Santo desce sobre a igreja. Aleluia. Talvez ele diria: vou ficar triste, vou ficar abatido. Inicialmente até mesmo o profeta Elias disse: cadê tu que é Deus de Elias? Mas ele entendeu, pegou a capa, bateu lá no Jordão e ele se abriu. Ali ele teve certeza de que algo grande já estava sobre a sua vida. O momento em que os discípulos estão buscando a presença do Espírito Santo, eles recebem do alto céu e são revestidos de poder. Depois disso começam a pregar e eles viram o agir de Deus em suas vidas. Então algo que nós devemos aprender: se já foi derramado, se já está sobre a nossa vida, é necessário fazer para o nome do Senhor ser reconhecido e glorificado. Aleluia, aleluia. A unção dobrada já estava sobre a vida de Eliseu. A unção dobrada estava sobre a vida dos profetas. Aleluia. A unção dobrada estava sobre a vida dos apóstolos e discípulos naquele tempo. Então algo que eu tenho também a te dizer: a unção dobrada já está sobre a tua vida. Só que eu aprendo algo, irmão. Unção dobrada não é para mim me aparecer. Unção dobrada não é para mim viver de qualquer jeito. Unção dobrada não é para mim sentar no púlpito e dizer: eu sou um grande pregador. Não. Muitas das vezes nós podemos ver, inclusive Eliseu, no momento em que ele estava indo, as pessoas olharam e disseram assim: a unção de Elias já está sobre a vida dele. As pessoas vão olhar para ti, vão te ver como homem e mulher de Deus. Como homem e mulher de Deus. A unção causa isso. A unção causa a mudança de caráter. A unção causa mudança e transformação em todos os ambientes que nós estivermos. A unção não é somente para mim vir aqui profetizar, liberar uma palavra sobre a tua vida. Não. A unção também é que quando eu chego na minha casa, eu tenho que ser o marido que eu digo que eu sou aqui em cima. Eu tenho que ser o que eu digo que eu sou aqui em cima quando eu estou testemunhando. Eu tenho que ser aquilo que eu digo que sou, de verdade lá fora, no meio social, no meu emprego, aonde quer que eu vá. Eu tenho que ser aquilo que as pessoas olham e digam: esse aí realmente é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Porque nada adianta eu querer receber uma unção dobrada, um poder do céu, e depois viver da mesma
fez muitos milagres. Só que quando Eliseu saiu dali, ele fez mais milagres do que Elias. Ele fez o dobro de milagres. O último milagre, ele tinha morrido. No final da vida de Eliseu, a Bíblia vai dizer que os ossos dele estavam em determinado local e alguém estava enfermo. Ele estava leproso, e quando ele cai no túmulo, o moço de Eliseu, ele toca no moço de Eliseu, e automaticamente ele recebe a cura. Automaticamente ele recebe a cura. E eu aprendi algo através disso, que a unção dobrada, ela não é só algo para questão física ou espiritual, é algo tão interno que tu nem imagina. Imagina um osso fazer milagre. Se um osso fazia milagre, isso significa que uma grande unção de Deus já estava sobre a vida daquele homem na terra. Lembro-me de um pastor, tinha, acredito, 2 anos de crente, e esse pastor estava ministrando em uma congregação, em uma festa, e ele testemunhou que ele era ex-macumbeiro. E ele disse que se converteu por causa de algo parecido que ocorreu. Ele disse que foi fazer uma obra. E ele disse que quando pegaram o osso daquele defunto, o objetivo ali era fazer a macumba. A obra ela tinha que ser feita. Só que ele não conseguiu fazer. E ele dizia que começaram a fazer de uma forma mais forte. Chamou outras pessoas para fazer. Irmãos, ele disse que se materializou um ser entre todos os macumbeiros que estavam lá fazendo, que eles caíram de um lado para o outro. E quando eles estavam fazendo, eu não estou falando história bíblica, eu estou falando a história de um pastor que testemunhou o que ocorreu. Inclusive, uma das coisas que ele disse que os demônios mais odeiam quando o crente fala em línguas estranhas. Porque quando o crente fala em línguas estranhas, o diabo não entende nada, mas o teu Deus interpreta nos altos céus. E ele disse que passava na igreja, ele ficava nos crentes tudo doido. E ele disse que tinha raiva de crente. Mas nesse dia, nesse ocorrido, ele disse que se materializou esse ser. E esse ser expulsou eles como literalmente fosse um redemoinho. Foi um vento forte e derrubou eles. E quando ele disse que aquele se apareceu, ele disse: não toque aonde vocês, não mandei vocês mexer. E esse ser sumiu na mesma hora. E ele disse que procurou o líder lá, não sei como é que era e não sei se é médium, é um negócio assim. E ele disse que perguntou: aonde foi que vocês pegaram esse osso? Ele falou o nome e o local. Ele disse: é impossível tocar nesse tipo de gente. É impossível tocar nesse tipo de gente. Lembro-me como hoje a expressão que ele usou. Aleluia. Irmão, naquele dia, eu tinha 18, 19 anos. Irmão, eu disse assim: meu Deus do céu, eu quero ser crente até eu morrer. Aleluia. Porque quando ele disse que tocou naquele osso, era a unção de Deus que estava sobre a vida de alguém. E aquela pessoa era crente, irmão. Aleluia. Aquela pessoa era crente, era o túmulo de um crente, era os ossos de um crente. Que ele disse: fizemos com muita gente, mas no crente até morto eles não podem tocar. O crente até morto ele não pode tocar. Mas é de qualquer jeito? Não. É com a unção que Deus derramou
continuar a obra. Quando a tua liderança não estiver mais lá, continue a obra. Foi levantado como obreiro, continue a obra. Ah, mas o bispo vai mandar alguém, mas Deus está querendo que levante pessoas nas igrejas para continuar a obra. Eu vou já encerrar, irmão, aleluia. Estou encerrando, aleluia. Quem permanece quando dói, quem continua quando aparece que acabou, assumir responsabilidades e honrar a herança espiritual. É isso que Deus quer que nós façamos. Quando doer, continua. Quando você estiver passando pela maior dificuldade da tua vida, continua. Assuma a responsabilidade, continua. Não para, continua, não para, continua, não para. Eu não sei que se, no caso, alguém que chegou aqui ainda não é evangélico ou está afastado, mas algo que Deus está te dizendo hoje é: não pare, é hora de continuar. Não pare, é hora de continuar. Não pare, é hora de continuar. Eu sempre digo isso e uso essa expressão: o mundo não te merece, o mundo não me merece. Por quê? Porque algo grandioso do céu, no mundo espiritual, já foi derramado sobre as nossas vidas. Então não queira viver no raso, não queira viver aquilo que o mundo hoje em dia está te oferecendo. Não queira andar como o mundo anda, não queira vestir o que o mundo veste, não queira ser o que o mundo é, não queira viver como este mundo vive, mas queira viver como Cristo viveu, andar como Cristo andou, ser como Cristo foi. E como que ele foi? Manso e humilde de coração, um homem íntegro, mas mesmo assim teve a sua chamada cessada. Não foi para a morte, foi para continuar na vida de outras pessoas que estavam aqui nessa terra. Aleluia! Talvez no momento em que Eliseu, ele recebeu a sua chamada, ele rasga a sua veste, ele imagina: acabou para mim. Não, aquele momento ele estava pegando a sua capa, aliás, estava tirando o que era seu e revestindo-se de algo novo. E o que Deus quer é que nós venhamos nos revestir de algo novo. Então queira viver o algo novo de Deus. Para de querer viver nesse raso. Queira viver na unção dobrada. Queira viver algo grande do céu. Aleluia, 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 aleluia. Uma coisa que eu vos digo, e talvez ele nem sabe, o nome dele é ser citado sem ele estar aqui, mas algo que eu aprendi na área da libertação, inicialmente na minha fé, foi com aquele homem de Deus ali chamado Prestana, Diácono Prestana, na Assembleia de Deus. Este homem ali nos ensinou, tanto eu como o Júlio. Eu particularmente tive a infelicidade de passar pela libertação, mas algo que eu quero te dizer: o profundo do que nós aprendemos, nós queremos estar repassando. O profundo do que nós vivemos, queremos estar repassando. Atualmente Deus me deu uma liderança, Bispo Romerito Gomes, Bispo Acalar Gomes, e hoje eu aprendo muito mais através da vida deles. Por quê? Porque a autoridade está sobre eles, a autoridade Deus deu a eles. Então estamos aqui, tanto eu como você, ouvindo a voz de Deus através do profeta. E quando o profeta estiver proferindo, estiver pregando, estiver ensinando, aprenda, viva e obedeça. Por quê? Porque a autoridade que Deus colocou na terra é necessária para que nós também aprendamos que, se nós não obedecemos a liderança que Deus colocou na terra, então nós também não estamos obedecendo a voz de Deus. Por quê? Porque foi Deus que levantou, e se foi Deus que levantou, então nós devemos obedecer, devemos querer viver algo novo. Aí você olha e diz assim: meu Deus, eu quero uma graça, eu quero um poder, eu quero ser um pastor de igreja. Não, tudo tem um tempo determinado, tudo tem um tempo certo. Este ano, para a glória de Deus, no dia 16 de outubro, eu faço 15 anos que eu me converti ao Senhor. Eu vejo pessoas que ficam chateadas porque não foram levadas ao diaconato, porque não foram levadas a outros patamares. Eu quero te dizer que até hoje eu sou obreiro. O importante não é o nome, é o que tu já faz pela obra de Deus.
amor, faça com excelência. Ah, irmão, mas eu sou cooperador. A hora certa tu vai ser obreiro, mas antes de ser obreiro, faça o teu papel cheio da unção de Deus. Aleluia. Te convido a se pôr de pé em nome de Jesus. Talvez alguém louve, as irmãs louvam aquele hino. Um crente cheio da unção manda a glória para cima e recebe poder. Ele passa a alma vermelha, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva o Deus da cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Aleluia. E quando passa o Jordão, o rio vai abrir. Sabe o que é isso? É que quem tem unção também tem algo grande para testemunhar. Quem tem unção tem algo grande para falar. Aleluia. Talvez você olhe para o povo no Antigo Testamento, passando o mar vermelho. Ah, mas tinha alguém que estava à frente, tinha um homem cheio da unção. Aleluia. Tu cheio da unção, tu tem testemunho maiores.